Você que é guerreiro, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26 e vamos para cima da glória. Jesus amado. Quando juntar os dois povos, hein? Vai ser uma pauleira, hein? Só não vale quebrar as cadeiras, irmão. Mas vai valer muita coisa. Sentindo, irmão, está queimando dentro, um negócio maravilhoso. Bora lá, versículo 14 e 15. Você está sentindo? Gente, eu estou pegando fogo nesse lugar. Sabe quando você chega em casa e você não precisa nem entrar dentro de casa, você fala, tá passando um café fresquinho lá, estou sentindo. Você sente o cheiro, você diz assim, café fresco. Ou você chega, sente aquele cheirinho de carne feito na panela, aquele faro, pá. Eu posso dizer para você o seguinte, tem um cheiro de unção fresca neste lugar. Eu sinto que Deus está fazendo coisas aqui, gente. Sabe, Deus tem potencializado pessoas nesse lugar. Esse nível que Deus está nos levando vai mexer com os alicerces dessa cidade, gente. Sabe, tua família vai querer entender de que forma que isso está acontecendo. Não tem explicação, só aceita por fé. Porque Deus está te elevando, Deus está te promovendo em níveis mais altos. Versículo 14 diz assim: e tinha possessões de rebanhos e de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Versículo 15: ora, todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Amém? Pai querido, que a tua palavra ministre os nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, nos faça ir muito mais alto neste tempo. Ministra a tua igreja, Senhor. Senhor, empodera o teu povo. Senhor, levanta, Senhor, os empresários nesta cidade. Deus, estou dizendo que aqui na CA, Pai, nesse ministério local, nós vamos ter pessoas milionárias, Pai. Nós vamos ter pessoas de grande poder de posse. Nós vamos ter ministros do Evangelho, apóstolos, profetas, adoradores. Nós vamos ter, Senhor, homens e mulheres em áreas, Senhor, que eles serão chaves. Eles serão, meu Deus, estratégicos e serão muito recompensados por isso. Eu oro, Pai, para que a palavra viva esteja dentro de cada um deles. Que eles tenham sabedoria, Pai. Que eles tenham poder de convencimento que vem do Teu Espírito. Que eles sejam uma diferença quando eles entrarem num local, haja, meu Deus, uma diferença enorme no ambiente. Pai, eu oro, Senhor, para que a tua igreja seja levantada nesta cidade com poder e autoridade, no nome de Jesus. E quem recebe, diga amém. Você crê nisso? Sente-se então e vamos dar início a essa jornada nesta noite. Irmãos, eu nem usei esse tablet no começo, eu acho que nem vou usar de novo. Que o negócio, quando está borbulhando, você esquece do papelinho, né? Deixa a colinha de lado e vamos para cima. Queridos, você prestou atenção no que nós lemos? Um levante contra a vida de Isaac. Os inimigos se levantaram porque perceberam que Isaac estava se tornando extremamente forte, crescendo além da proporção, se destacando acima da média. É interessante, eu falava sobre isso, que muitas vezes nós não percebemos isso em nós, mas quem está nos observando nota a nossa forma, né? Nosso momento de crescimento, de expansão. E quando nós começamos a crescer, nós começamos a despertar pessoas que são solidárias a nós, que amam, que torcem, que vibram e que nos impulsionam ainda mais na jornada. Mas com certeza nós vamos despertar inimigos
que vão se encher de inveja. Por que inveja, pastor? Porque eles percebem que nós estamos crescendo mais do que eles, porque nós estamos indo mais longe do que eles, porque há uma ação de Deus muito maior na nossa vida do que na vida deles. É interessante que domingo passado nós tivemos um culto, ou melhor, 2 cultos muito preciosos. Mas domingo à noite, no período, nesse horário que nós estamos, nós transmitimos alguns tapes da mensagem. Depois foi postado o vídeo, numa sequência ali. Mas eu comecei a ver pessoas de perto, de longe, falando a respeito do que aquela mensagem tinha justamente causado nelas. Foi um rebuliço. Pessoas que estavam tomando decisões de grande porte na sua vida, rompimento de áreas com alianças, com sociedades. Pessoas que estavam falando, há muito dinheiro envolvido nisso, mas eu entendi de Deus que a palavra está sobre a minha vida e eu preciso dar um basta, eu preciso tomar posição nisso. Eu preciso sim, nesta hora, não fugir mais de algo que eu estou protelando. Outras pessoas dizendo, pastor, essa palavra veio de encontro à minha vida, foi algo que realmente selou algo dentro de mim. E eu comecei a ver, queridos, que a palavra que nós estamos vivenciando nas 4 paredes desta casa de oração já não é mais nossa, já não é voltado para a nossa realidade, não tem a ver comigo e não tem mais a ver com você somente. Deus está gerando uma palavra a nível cidade, Deus está gerando uma palavra para a cidade de Lages, para as cidades vizinhas, para perto, de longe. As pessoas, elas estão dizendo, esta palavra tocou a minha vida, esta palavra acendeu uma chama dentro de mim. Sabe o que isso representa, queridos? Que Deus está dizendo, vocês estão crescendo. Porque primeiro nós crescemos aqui dentro, para depois se tornar visível aos olhos de muitas pessoas. Então esse crescimento que está acontecendo aqui dentro, quem é que está vendo? Diga Deus. E quem mais, gente? Se Deus vê, o inimigo vê. O detalhe é que a gente não se apercebe que a cada culto a gente cresce mais. A gente não se apercebe que a cada ministração que a gente se expõe, a palavra de Deus vem que nem um martelo do Thor na gente. Pá! Vem arrebentando com tudo. A gente sai daqui meio atordoado, a gente sai daqui, sabe? Fala, meu Deus, essa semana vai ser uma semana power. Essa semana, sinceramente, eu vou conquistar, eu vou vencer, eu vou romper. E aí entra a segunda-feira e parece que alguma coisa entrou com os 2 pés no teu peito. Você fala, que é isso? Que coisa é essa? Que problema é esse? Da onde saiu isso? Que perseguição é essa? Que batalha é essa que eu estou enfrentando? Meu Deus! Parece que eu estou vivendo num outro mundo. Ontem estava uma glória, uma bênção, uma palavra que me edificou. E hoje eu estou sendo caçado no meu trabalho. Hoje eu estou sendo incompreendido na minha casa. Os problemas parece que ressuscitaram. E sabe o que acontece? Muitas pessoas, elas começam a olhar tudo isso e elas simplesmente se enfraquecem. Elas simplesmente não conseguem compreender que aquilo ali que está acontecendo é justamente nós despertamos a atenção dos inimigos, porque eles perceberam uma coisa que ainda nós não conseguimos perceber. Nós estamos crescendo, estamos chegando à estatura de varão perfeito, estamos chegando num nível de autoridade e de governo, e o inimigo sabe que se ele não parar agora, ele não para mais. Ele não vai conseguir frear você mais. Então ele vem com tudo, ele vem com um tanque de guerra, ele vem com opressão, com medo, com doença, com problema, com tantas coisas. E sabe o que muita gente faz? Puxa o freio de mão. Sabe o que muita gente faz? Desanima. Muitas pessoas se encolhem. Muitas pessoas reclamam, meu Deus, quando eu não estava firme, a minha vida era diferente, eu não tinha problema. É claro, você não crescia. Por que o inimigo vai mexer com quem não cresce? Por que o inimigo vai mexer com quem não reconhece legado, herança? Por que o inimigo vai mexer com alguma pessoa que não muda de estatura, não sobe de nível? Agora começa a crescer e os teus inimigos vão dizer, como ela pode crescer desse jeito? Como que essa pessoa pode estar rompendo num período de crise como esse?
Como que esta mulher está vivendo, sabe, nesta conquista que está vivendo? Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma palavra que muda o cenário que nós estamos vivendo, ponto. É uma palavra de Deus viva, sendo gerada, e isso nos move, isso nos faz caminhar para algo maior. E aí a gente fala assim, meu Deus, estou apanhando, mas por que estou apanhando? Agradece que você está apanhando. Louva ao Senhor porque as pessoas estão te perseguindo. Eu sei, não é fácil, ninguém gosta. Ninguém gosta de uma porta fechada na cara. Ninguém gosta de alguém, sabe, te perseguindo, te oprimindo, te caluniando, te rejeitando, te desprezando. Aí você fala, cara, o que está acontecendo? Você está vivendo uma nova história em Deus. E quem começa a crescer incomoda quem não cresce. Quem está vivendo um novo nível em Deus começa a despertar os invejosos. O diabo é o maior invejoso que existe. Os filisteus é a representação do próprio mal. Os filisteus são aqueles que olharam e perceberam que o rebanho de Isaac aumentou demais, acima da média. Diga assim, eu sou um cristão acima da média. Diga. Você tem que se convencer disso. Você pode estar vivendo hoje num ambiente que eu digo, já não é teu esse lugar. Deus tem lugar melhor para a tua vida. Deus tem ambiente melhor para a tua vida. Mas você não tem que, sabe, simplesmente pautar a tua vida nesse cenário que não tem cor, não é bonito, não é nada. Você tem que entender que você tem que olhar além do que você está vivendo agora, porque o que está por vir, de fato, é o que Deus preparou para as nossas vidas. Agora o que acontece, queridos, vê se a Bíblia diz que Isaac estava olhando e vendo que o rebanho dos filisteus, ou dos seus inimigos, ou dos seus concorrentes estava aumentando. Ele não tinha tempo para valorizar o que estava acontecendo do outro lado. Ele estava completamente comprometido com o que Deus estava fazendo na sua vida. Quando você está crescendo, às vezes você não percebe isso, porque você está tão focado, você está tão concentrado, tão determinado, que nada te tira de um lugar como esse no domingo. Nada te impede de estar desfrutando, ativando dentro de você promessas. Nós estávamos falando ontem aqui, há quase 15 anos atrás, o Senhor nos deu palavras, e estas palavras de mais de uma década estão acontecendo agora na vida da gente. Agora, se eu tivesse parado, essas palavras nunca estariam se cumprindo na minha geração, talvez na geração do meu filho, dos meus netos. A grande da verdade é que quando você olha para esse cenário, você diz assim, pastor, por que eu estou passando por isso? Querido, todas as vezes que nós crescemos, muda o nosso nível de confronto, nosso nível de incompreensão. Deus está nos fazendo crescer. Sabe, nós iniciamos uma semana como a de hoje, entendendo o seguinte, já não estamos mais na mesma condição que a semana passada. Nós avançamos para algo maior. Nós já estamos caminhando numa estatura maior. Deus quer nos levar à estatura de varão perfeito. Então Ele está potencializando a sua igreja. Lembra-se que esta década que nós estamos vivendo é uma década de milagres na nossa história. Você está percebendo que nós não temos... Você notou essa semana o que está acontecendo em Jerusalém, sim ou não? Qual é o termômetro? É Jerusalém. Se você olhar para Apocalipse, Apocalipse vai dizer, quer saber? Olha para Jerusalém. Igreja do Senhor, olha para o que está acontecendo. Não é uma briga de quem pode mais chora menos, porque nunca vão vencer o povo de Israel, porque ele carrega a bênção de Deus. Você não vai ver a derrota do povo de Israel, pelo contrário, você vai ver ele se sobressaindo sempre. Mas isso que está acontecendo é exatamente um cenário que nós precisamos compreender. Jesus está dizendo, não há mais tempo. O nosso tempo agora é estar alinhado ao propósito principal de Deus. Essa década é a nossa década. É o lugar, é o tempo que nós vamos ver crianças, jovens, adultos, idosos, todos alinhados num mover extraordinário de Deus. Nossa palavra não é para a casa Cear, a nossa palavra é para a cidade, para o estado, para a nação brasileira. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Eu olho para Israel e começo a entender, além de orar,
eu creio numa coisa muito certa. Deus está dizendo: aumenta o ritmo, aumenta a tua corrida, porque está chegando a hora que eu vou empoderar a minha igreja num nível absurdo de unção. Está chegando o momento em que nós vamos acordar de um jeito, anoitecer de um jeito e amanhecer completamente restaurado, mente mudada, comportamento mudado, ação profética mudada, nível de conquista mudado, palavra, sabe, de convencimento mudada, palavra de sabedoria à ponta da língua. Por que isso, pastor? Porque a igreja do Senhor, ela vai fluir como nunca fluiu. É um derramar, é o avivamento, é a terceira onda, equibalo. Nós estamos falando de uma preparação para a igreja, uma preparação em que o Senhor, Ele vai romper todas as represas para que você seja fortalecido, empoderado, abençoado. Então esta palavra de Gênesis 26 mostra Isaac, alguém que não cavou os poços, mas herdou os poços. Tem muitas coisas que nós não fizemos, mas herdamos. Há uma geração atrás de nós, pais, mães, líderes, pastores, evangelistas que clamaram, choraram, sabe, entregaram sua vida, morreram e não viram, não enxergaram o que nós estamos enxergando. Mas a verdade é uma só, queridos: poços foram cavados, há um legado, há uma herança a ser vivida. Sabe, quando eles perceberam que Isaac cresceu, o que eles fizeram? Vamos entulhar os poços, porque como é que ele vai dar de beber a sua criação? Eles vão sentir sede, eles vão mirrar, eles vão se tornar um rebanho doente, eles vão morrer. Ele pode ter 1000 cabeças, mas não vai valer por 100, porque eles estão simplesmente, pele e osso. Vamos entulhar os poços. Vamos entulhar os poços, porque todo o poderio que ele tem com servos, empregados, essas pessoas não vão aguentar ficar com fome e caminhar do lado dele. Vamos enfraquecer, vamos limitar o poder de crescimento de Isaac. Como? Vamos entulhar os poços. Como ele vai suprir a necessidade de tudo aquilo que está debaixo do seu cuidado? Vamos entulhar os poços, enchê-los de pedra, de terra. Vamos fazer com que nada mais venha brotar nesses poços. A estratégia do inimigo era uma só. Ele sabia que se não tivesse água suficiente, como iria tratar e alimentar o rebanho? Como iria cuidar dos seus servos, da sua casa? Haveria uma, mortandade muito grande. Vamos entulhar os poços. E a palavra fala, queridos, a respeito de muitas guerras. Eu comentei isso no primeiro culto, em que um exército ele ficava, sitiando, rondando uma cidade fortificada, e eles marcavam todas as entradas e saídas e acampavam, e ficavam ali por semanas, meses, porque não entrava o alimento e não entrava a água na cidade. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, a fome começava a bater em todas as casas e até na mesa do rei. Com o passar dos dias, entre eles entravam num desespero, porque eles não tinham o que comer, as crianças com fome, pessoas morrendo de sede, animais estavam padecendo, e o exército inimigo estava só esperando o momento em que as portas da cidade se abrissem, e eles entrassem e não tivessem mais nenhum tipo de resistência, porque os que estivessem vivos já não tinham mais forças para lutar. Sabe o que o inimigo tem feito? O inimigo tem tirado a força de muitas pessoas. O inimigo tem entulhado muitas pessoas. Ele tem secado pessoas por dentro. Ele tem impedido que pessoas sejam frutíferas. Ele sabe que se entulhasse os poços de Isaac, o que ele ia fazer? Como que seria? E a Bíblia diz uma coisa, queridos, que quando eles lacraram esses poços, quando eles entulharam esses poços, a Bíblia diz que Isaac foi lá e ele começou a tirar tudo que estava dentro dos poços. Ele começou a desentulhar, ele começou a tirar tudo que foi jogado lá dentro. Qual foi a resposta para a primeira ação, para o primeiro poço, que ele foi lá e tirou tudo que estava lá dentro? A água voltou a jorrar. Está pegando? O poço que estava entulhado, ele foi lá e desentulhou. A água voltou a brotar naquele lugar. Mas aí diz a Bíblia que aquele poço foi o motivo de contenda, e as pessoas contenderam com ele. Ele vai para o segundo.
E ele começa a desentulhar o segundo poço. E o que acontece? Quando ele tira toda aquela sujeira, quando ele limpa aquele lugar, a água brota de novo. E é interessante que ele faz esse processo, ele repete isso algumas vezes. Por que eu estou te falando isso? Porque nós precisamos entender o que é que nós estamos permitindo que entre dentro de nós. A tua semana não foi legal, você tem guardado coisas dentro de você. As pessoas se levantam contra você, falam mal de você, você deixa isso entrar na tua alma. Você permite que isso contamine a tua vida. Você permite que isso venha dosar a tua alegria ou a tua tristeza. Você tem permitido que coisas comecem a apagar a chama do Espírito dentro de você. A ausência do trabalho, a falta do dinheiro, da compreensão das pessoas, da parceria, da honestidade, da aliança. O que pode hoje estar sendo uma causa que está tirando, apagando você, secando sua vida. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, queridos, eu tenho acompanhado, muitas pessoas têm nos procurado, mas eu digo muitas, não são poucas, dizendo: pastor, eu estou nessa condição, eu não consigo me conectar com Deus, eu não consigo ter comunhão com Deus. Eu sinto saudade de um período que eu tinha uma vida muito mais íntima do Senhor. Aí você pergunta, você acha que a pessoa, ela está desviada? Aí você pergunta, o que você está fazendo hoje? Não, eu congrego na igreja X, eu faço parte do ministério, eu atuo todos os domingos na igreja. Deve ser uma atuação, porque não pode ser uma vida isso. Aí você olha as pessoas servindo, trabalhando, pregando, ministrando, secas, vazias. Elas não conseguem mais sentir a presença de Deus. Elas não conseguem mais ter força. Elas não acreditam no que pregam, no que ministram. Sabe o que está acontecendo? O diabo é especialista em entulhar pessoas, em entulhar os poços. A Bíblia diz que rios de água viva fluiriam de dentro de nós. Sabe o que isso significa? Não importa o que nós estamos vivendo, esta fonte tem que jorrar dia e noite dentro de nós. Mas pastor, as pessoas me perseguiram, e daí? As pessoas me perseguem no meu trabalho, me caluniam, falam mal de mim, e daí, querido? No que isso vai mudar na tua aliança com Deus? No que isso vai mudar o propósito de Deus para a sua vida? Você tem que saber, você precisa estar conectado. Todo tipo de perseguição vai nos potencializar, vai nos lapidar para um crescimento, para uma vida mais forte, para estarmos preparados para as coisas que estão por vir. Eu acredito nisso. Gente, nós nem mudamos de igreja ainda. E você sabe que notícia boa também corre rápido. Para alguns, tem gente que me liga e diz: ô pastor, estou sabendo aí que vocês estão indo para um lugarzão. E eu falo: cara, é nós. Mas quanto é que vocês vão pagar? E já começa a especulação: tanto? Mas é muito dinheiro, né? Eu digo: pois aí vocês têm? Eu digo: não, mas nós estamos indo. Olha, Deus vai arrebentar. Outros já chegam de cara, não pergunta nada, já fala assim: quando é que vocês vão? Onde que é o lugar? Tal lugar. Meu Deus, vocês vão arrebentar com uma igreja naquele lugar. Tem muita gente que vai vir de todos os lugares e vai caminhar naquele lugar. Aquele lugar vai ficar pequeno. Eu digo: glória a Deus, eu tomo posse, porque são profetas de Deus. Eu mandei uma mensagem pro meu apóstolo no Rio de Janeiro, e ele disse, o cara, não sei no que ele estava, mas o cara vibrava, bem doido da cabeça, só um áudiozinho de 17 minutos, eu digo: glória a Deus, profetizando, agora vocês vão conhecer o Deus que vai potencializar, agora vocês vão ver como o Deus que trabalha, o Deus que sustenta, o Deus que levanta. Eu digo: meu Deus, eu já estou queimando sem olhar esse homem, loucura. Mas tem gente falando assim: vocês não vão naquela igreja não. Já fazendo aquela corrente do mal. Tá sabendo? Eu digo: gente do céu, que inveja. Pra que isso, gente? A gente joga no mesmo time, a gente vai pro mesmo céu. Um macumbeiro, vou colocar aqui um macumbeiro daqueles bem ruim, sentar o pau na gente, falar coisa feia da gente, tudo bem. Um ateu, um ímpio, sei lá,
Sentar borracha em nós sem problema. Agora a igreja, pessoas que você considera fazer isso, é de ficar feliz ou triste? Mas eu não deixo ninguém entulhar esse poço aqui. Porque quando eu percebi que caiu e a água começou a sujar, eu já dou um jeitinho de ir tirando essa sujeira. Porque eu digo, eu não sou fonte de água suja, eu sou fonte de água limpa. Porque todo aquele que beber daquilo que o Senhor está fazendo na minha vida vai saciar a sede. O Jesus que habita em mim é purinho. O Jesus que se move na minha vida é aquele que faz jorrar essa fonte todo dia. Então o que eu faço? Eu oro por eles. Eu simplesmente me finjo de cego, surdo e mudo. Não é comigo. E eu toco o barco. Pastor, você ouviu o que colocaram lá na internet? E saio fora. Eu não fico me alimentando daquilo que vai entulhar a minha vida. Eu não aceito, sabe, trocar uma herança, um legado, por aquilo que é inveja. Aquilo que eu entendo o seguinte: quem não constrói, não concorda que você construa. Então eu quero te dizer, Deus te chamou para fazer a diferença nesta terra. Deus te chamou e disse, não pare. Parar não é uma opção. Siga em frente. Acredite no que está acontecendo na tua história. Viva isso. Pastor, mas aquela pessoa me caluniou. Ele é irmão na fé, é do meu sangue. E daí? Não é ele que te chamou, foi o Senhor que te chamou. Mas é sangue do meu sangue. Dói, pastor? É claro que dói. Mas isso vai te fazer parar. Isso vai estragar a tua semana. Isso vai fazer você vir num culto e ficar murcho aqui, triste, opaco, sem brilho. Não, querido. Você não pode permitir que isso aconteça. Isaac não estava feliz com o que ele estava vendo, porque ele não fez nada para aquilo acontecer. Ele só viveu a promessa. E quando você começa a viver a promessa, você começa a incomodar. Porque você pode não notar, mas você está crescendo. Você está crescendo. Às vezes você não nota, mas a cada domingo você sai daqui centímetros mais alto no reino de Deus, no espírito, na fé, na visão. Era ontem ou antes de ontem, teve gente que disse, pastor, aquela mensagem é combustível ainda para mim hoje. Sabe o que é isso? Não é engavetar a mensagem. A pastora falou para mim esses dias, ela falou agora recente, vai estar se assistindo de novo? Eu digo, estou me auto-ministrando. Porque você tem que ser ministrado. Você tem que crer naquilo que você carrega. Você precisa crer nisso. Era 2h da manhã, ela colocou um vídeo. Eu falei, eu conheço essa voz. Eu olhei, era eu pregando. Eu falei, mas ele não vai dormir? Estou vendo esse pastor aqui, é muito bom. Eu digo, bacana. E assim caminha a humanidade, de glória em glória. Querido, as pessoas não podem mudar quem você é em Deus. Você carrega uma herança da parte de Deus. Jesus Cristo, estou caminhando para o fim aqui. Jesus Cristo, quando foi levado ao madeiro, a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as maldições que você possa imaginar. É ou não é? E o que acontece? Ele não só se tornou maldito, doente, qualquer coisa que você possa imaginar de ruim que foi colocado nele, que ele tomou o meu lugar e o seu lugar. A Bíblia diz que em Jesus também foi resgatada a aliança gerada em Abraão. E a Bíblia diz que o Senhor falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias de Lages. Eu digo, não tem para ninguém, gente. Pastor, se eu chegou ontem e quer sentar na janelinha, eu vou correndo atrás se for o caso, não tem problema. Mas eu acredito nessa palavra. Eu acredito que quando Jesus foi na cruz do Calvário, Ele disse, esta é a herança, é o legado que eu deixo para vocês. O que foi prometido, gerado na vida de Abraão, Isaac, Jacó, eu estou transferindo para a minha igreja. Eu estou gerando para o meu povo. Aí você vê um monte de crente amargo dentro das igrejas. Porque eu não me dou com fulano. Porque eu não me dou com ciclano. Irmão, vai se converter. Nasce de novo. Morre primeiro, aí nasce de novo. Mas eu quero te dizer com isso, pessoas que permitiram que caçambas de entulhos fossem geradas, jogadas dentro dela, secou.
não consegue vir para um culto sem olhar para o lado, sabe, e criar um pensamento distorcido. Sabe, eu venho para a igreja, irmãos, e as pessoas perguntam: você viu aquela irmã? Não vi. Veio um casal no culto das 5, falou que vinha. Se não fosse o Jonathan me apresentar, pastor, esse aqui é tal pessoa. Eu digo: nossa, vocês iam embora, eu nem ia saber que era vocês. E eu estava esperando eles virem, porque eles falaram: nós vamos no culto. Eu fico tão conectado com o que Deus está fazendo, o mover de Deus. Eu não consigo reparar, irmão. Tem gente que repara o sapato, repara o bigode do irmão, repara o cabelo, repara a blusa, repara tudo. Eu digo: para com isso. Repara no que Deus está fazendo. Sabe, a gente se importa demais com coisas que não edificam. A gente valoriza demais coisas que os outros sem sabedoria estão fazendo. Porque, gente, esses filisteus eram um bando de bocó, gente. Isaac não estava na cola deles. Isaac só estava fazendo caminhar as coisas. Ele cresceu, e daí que ele cresceu? Vão trabalhar, vão fazer por onde? Vão se converter para viver a bênção que estava na vida de Isaac. Mas não, vamos entulhar os poços. E eu descobri o seguinte: é mais fácil entulhar um poço do que cavar ele. É mais fácil desmanchar uma parede do que levantar ela. É mais fácil derrubar uma casa do que edificá-la. É mais fácil separar do que ajuntar, espalhar do que trazer tudo numa unidade, numa comunhão. Então não espere das pessoas menos ou mais. É isso aí. Você precisa estar resolvido, decidido. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu vou tirar os entulhos. Eu não vou deixar esta fonte secar. O meu negócio é com Deus. A minha palavra está firmada na palavra de Deus. Eu caminho por isso, eu vivo por isso, e isso vai acontecer. Essas coisas mudam o cenário. Pastor, você não liga? Fica uns 30 segundos com vontade de explodir as pessoas. Mas depois eu penso: não, eu vou preso, eu não vou nem viver o que Deus tem para mim. Eu vou ter que pregar para todo mundo na cadeia e vou dizer assim: não vai dar certo. Não sou Paulo nessa hora. Eu quero ser essa pessoa que entende o seguinte: sou eu que decido o que entra e ocupa lugar na minha vida. É verdade que a gente precisa de elogio. É verdade que quem ama deve merecer amor, receber amor. Que quem é bom deve receber bondade. É verdade que a gente espera sempre que as pessoas reconheçam os nossos valores, aquilo que nós representamos. E quando isso é o contrário, a gente se aborrece demais. Mas presta atenção numa coisa: quem chamou você? Quem levantou você nesta terra? Foi o Senhor. Vai chegar uma hora, querido, que você vai crescer tanto que ninguém vai conseguir alcançar você. Estatura de varão perfeito. Para mim isso tem uma medida exata. Ninguém pode mexer comigo mais. Eu cheguei à estatura exata que Deus preparou para a minha vida. Eu cresci. Eu me tornei forte, sábio, ágil. Eu me tornei alguém que tem uma palavra que ninguém tem. Eu tenho uma graça que ninguém carrega. Quando você chega a essa estatura, você entra em lugares e você muda o ambiente quando você chega, porque você carrega o que ninguém carrega. Sabe, a família está num pé de guerra e você é o eleito da família, o conselheiro, o que senta e dá de dedo no mais velho e diz: ei, e todo mundo fala: ó, ele tem razão. Aí você começa a ter reconhecimento. Ninguém mexe mais com você. Ninguém toca mais em você. Sabe por quê? Porque o diabo tentou até onde ele pôde, mas ele não pôde conseguir secar o que você é em Deus. Porque todas as vezes você se posicionou. Não deixe ninguém tornar você numa pessoa que você não é. Deus tem prazer naqueles que põem a mão no arado e não soltam. Sabe o que isso representa? Além de serviço e ministério, é não se tornar numa pessoa que Deus não te reconheça. Deus nos ama. E eu tenho entendido o seguinte: esta semana será uma semana de vitória para as nossas vidas. E quando chegar sexta e sábado e você ver a semana que foi uma pedreira, um negócio doido, você entender e dizer assim: que semana top eu tive. Olha, fui perseguido, as pessoas me caluniaram, os negócios não deram certo, aquele abençoado
voltou atrás no que ele tinha se comprometido comigo. Sabe, só foi ré. Como eu sou abençoado. Porque você está percebendo claramente qual é a intenção do diabo? Tornar você amargo, vazio, rancoroso, triste, desanimado, enfraquecido. E eu pergunto, ele vai encontrar alguém aqui essa semana assim? Você está definindo como é que a tua semana vai ser. Independente se o rio descer ou se o rio subir, a palavra de Deus não volta vazia. Essa é a história de Deus para as nossas vidas. Ninguém vai entulhar os poços de Deus nesta cidade. Nós não cavamos eles, eu tenho consciência disso. Mas tem uma coisa, eu valorizo e reconheço o legado e a herança deixada por Deus para esta cidade. Eu sei que às vezes a gente pode falar assim, pastor, o senhor tem que se preocupar com a gente. Então o negócio é conosco aqui, gente. Eu amo vocês de todo o coração. Verdade. Mas eu amo essa cidade, como se eu tivesse nascido nela. Essa é a minha cidade hoje. E quando eu olho, eu digo, eu quero. Onde é que nós estávamos esses dias? Que eu falei, ó, é membro da nossa igreja e nem sabe. Eu estava num lugar, sei lá onde que eu estava, no comércio, no shopping, algum canto. Na academia, né? Pastor, o senhor está indo para academia, isso não é modismo, não. O senhor já está virando blogueirinho. Agora academia, o que vai ser a próxima? Não, irmão, vou explicar para vocês. Eu acredito naquilo que eu prego. E para só testificar, eu assisto a mesma mensagem que eu estou pregando agora para vocês umas 3, 4 vezes na semana. Eu não faço como muitos aqui que já participei no ao vivo, não preciso mais. Eu não, eu paro, penso, boto de novo. Ó, tem um manto aqui. E eu vou pensando coisas que Deus vai gerando ali dentro, não sou bobo. Aí eu fui para a academia perto da igreja nova, 2 quadras, fazendo a ficha de inscrição. O que o senhor faz? Eu sou pastor. Da onde? Tem uma igreja aqui, 2 quadras para cima. Ai, que benção. Eu digo, que bom, né? Vai ficar perto, uma igreja aqui perto. Eu falei, deixa que eu vou apavorar a cabeça de vocês. Vou malhar, eu converso com todo mundo. Chego na academia, eu vou lá, vejo um amarelinho lá, é instrutor. Digo, ei, como é que tá? Tudo bem? Como é que é seu nome? Meu nome é tal. E aí, beleza? Aquele negócio todo. Que massa, né? Academia, muito boa, não sei o que. O que você faz, seu pastor? Onde que é a sua igreja? 2 quadras aqui para frente. Eu estou naquele lugar estrategicamente. Claro que eu estou me preparando para o avivamento. Essa caixa, essa matéria tem que ter pique. Para passar a noite em oração, entrar em jejum, correr a maratona, ganhar almas, ir para um lado e ir para o outro, e dizer assim, ai, não aguento mais, estou morrendo. Não estou morrendo nada, estou pronto para outro. Vamos de novo? Bora. Eu estou me preparando para isso, irmãos. É para isso que eu estou nessa academia, para ganhar vidas lá e para me preparar fisicamente para aguentar aquilo que está por vir. É isso, porque nós não podemos chegar numa cena, não tenho mais pique. Vai achar pique, aonde você não tem. Que esse pato é macho, pode botar ovo? Não pode. Bota ovo. Não é isso que fazem lá no quartel? É assim que tem que ser. Nós não podemos simplesmente achar que não pode dar, tem que dar. Se prepara. Você está se preparando? Está se preparando para melhorar teu poder aquisitivo? O que você vai fazer? Viajar como nunca? Ou vai investir no reino? Nem pensou nisso ainda, né? Como é que vai ser? Deus abre portas nessa cidade, o que você vai fazer? Você diz, nem sei o que eu faço agora. Você tem que saber. A porta abre, mas a porta também o quê? Fecha. Aí diz assim, Deus não é justo. É justo, você tem que saber o que você vai fazer com a porta aberta. Por que eu estou me preparando? Porque eu quero ser o pastor de centenas e centenas de pessoas nessa cidade e chegar aos milhares. Por que não? Quero. Minha oração é isso, meus olhos são para isso, e eu não aceito menos que isso. E eu vou trabalhar, e eu sei que não é de graça, é trabalho, é oração, é consagração, é acreditar naquilo que nós carregamos. Sim ou não, gente? E é nisso que se consiste. E entender, ninguém pode me tornar uma pessoa diferente. Eu decido viver os planos, os projetos e os sonhos de Deus para a minha vida. Invejoso vai ter sempre por aí, mas conquistadores é só os que acreditam. Os que acreditam, se coloquem em pé, por favor.
Queridos, quando tudo começar a acontecer, quando tudo isso começar a acontecer, ter forma, ter cheiro, ter textura, e alguém do teu lado falar uma besteira, você tenha, sabe, a palavra certa para dizer: fica quieto, você não sabe o que você está falando. Porque é muito típico das pessoas pagarem para ver. Eu só acredito vendo. Tem uma geração de Tomé, mas Jesus disse assim, que mais abençoado é aquele que não viu, mas creu, acreditou. Tudo isso que nós estamos falando é uma verdade soberana sobre a tua vida. Quanta coisa Deus está preparando para você nesse ano ainda. Quem diria que nós estaríamos entrando nesse desafio em meio a uma pandemia que deu um boom, em que as pessoas estão dizendo: tem que segurar, agora tem que aguentar, agora não é hora, agora não é momento. Não, agora é hora que a gente tem que guardar o que pode para passar por isso. E Deus simplesmente abre uma porta, diz: e aí? O que você vai fazer? Vai encarar ou vai correr? Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite que, independente do que falam e façam contra a tua vida, a tua ação e a tua atitude vai ser retirar dos poços todas as coisas que tentam trancá-lo, impedi-lo de jorrar. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite, para você que lutar com todas as tuas forças. E aí Efésios é uma referência para nós. Isaac não lutou com aqueles homens. Isaac tomou posição. Ele entendia que a luta dele não era contra a carne nem contra o sangue. Você não pode permitir que as coisas entrem no teu coração e sequem a tua vida, que inibam a tua fé, a tua ousadia, a tua força. Eu profetizo nesta noite que você vai ser uma pessoa que dia e noite vai estar atento ao que o Espírito de Deus está gerando dentro da sua vida. Os entulhos serão lançados, mas eu posso lhe garantir uma coisa: limpe todas as vezes, tire quantas vezes forem necessárias, porque a água vai continuar jorrando. Deus continuará te dando crescimento. Sabe, quando Isaac chegou no último poço, não brigaram mais com ele, não contenderam mais com ele. Sabe por que entenderam? Nós não podemos com a vida dele. O Deus a quem ele serve tem estado presente na sua vida. Eu quero lhe dizer uma coisa: ainda esse ano, escute, ainda este ano, antes de chegar o término de dezembro, antes de iniciarmos um novo ano, eu quero declarar: sua condição financeira será muito maior do que agora. Eu quero declarar o seu poder de posse, de aquisição. Você vai ver casa própria, a chave da casa própria nas suas mãos vindo. Você vai ver Deus te dando graça para mudar seu carro, para abençoar ministérios, para tocar vidas, para investir no reino. É tempo de ascensão. É tempo do teu ministério ser conhecido. É tempo da tua voz bradar nesta cidade. Ninguém te reconhece no ambiente que você está. Ninguém consegue entender quem você é. Fique tranquilo, este é o ano que fará a diferença. Você será um marco nesta cidade. Não somente nesta casa, mas nesta cidade. Deus fará através de você. Os poços jorrarão. Os poços jorrarão nesta cidade, nesse estado, nessa nação. Os poços, eles vão jorrar em nome